Salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? Pois é pessoal, eu estou fazendo um estudo aqui sobre transistores de alto ganho, tá? Para ser empregados em futuros amplificadores aí que a gente venha desenvolver, tá? Então eu vou partilhar com vocês essas informações que eu estou estudando e até para que vocês tirem até suas próprias conclusões e possa ajudar aí nas descrições, aí abaixo da descrição do vídeo, né? Nas nossas linhas aí de conversação, perguntar, tirar dúvida e dar uma informação nova, até para enriquecer o nosso canal. Então pessoal, isso aí é uma composição de transistores que geralmente a gente faz para dar ganho elevado a certos transistores. Você observa que o transistor Darlington, tá? É o mais usado aí em amplificadores, tanto é na configuração de saída, que eu vou mostrar para vocês, e também em outros tipos de projetos, tá gente? Então, deixa eu ampliar aqui para vocês darem uma olhada como é que funciona o Darlington. O Darlington é a associação de dois transistores de forma que você possa ter um ganho elevado nesse transistor, tá? Então, lembrando que esse tipo de configuração geralmente é encapsulado, tá? Você compra um transistor e faz o encapsulamento dele. Compra encapsulado não vai fazer, né? Você já compra encapsulado. E aí você faz o uso direto do Darlington. Mas geralmente a gente monta também nos drives e o transistor de saída dos amplificadores. É esse mesmo aqui esquema, tá? Ou ele é duplo, ou ele é um Darlington, ou é um triplo Darlington, tá gente? Então você tem aqui a característica do NPN e do PNP do Darlington, tá? É bem tranquilo, você já conhece. Mas também, gente, tem uma nova associação de transistores, tá? Que é essa aqui, tá? Que é uma associação de transistor chamado Ziclay. Ziclay é um engenheiro húngaro, tá? Que foi para os Estados Unidos, se eu não me engano. E acho que foi quase na mesma época do que o Darlington. Ele desempenhou essa montagem aí, tá? Essa configuração de transistor que é bem diferenciada no mercado. Quase eu nunca vi utilizando aí nenhum tipo de amplificador nacional, ou também de fora, eu também nunca pesquisei a fundo, mas esse tipo de configuração existe, tá gente? Qual a vantagem desse tipo de configuração? É você ter um ganho elevado no transistor, tá? Esse aqui é a fórmula que você faz o cálculo do ganho total, né? Que é o beta do transistor Q1 vezes o beta do transistor Q2 mais o beta do Q1, tá? Essa é a forma de você calcular o ganho desse transistor, tá? Geralmente como você monta esse tipo, que eu ainda não vi nenhum encapsulamento de transistores Ziclay, mas quando você monta essa configuração, você pode calcular perfeitamente o beta desse transistor, tá gente? Que é o ganho total. Vocês observem que eu deixei aqui com um círculo nesse resistor aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Vamos chamar ele de R1, tá? Então, no transistor R1, ele serve para fazer algumas coisas aí no transistor Ziclay, tá? Ziclay, né? O R1 deve ser calculado, a gente calcula ele para que você mantenha um nível de acionamento do transistor e uma corrente quiescente, ou seja, aí que onde você faz a regulagem da corrente quiescente do transistor, tá gente? Que a gente chama do ponto Q. Então aí é a forma de você estar trabalhando com esse transistor de uma forma bem legal. E um detalhe interessante também, ele serve para quando você desacopla o sinal desse transistor, ele precisa fazer o desligamento. Geralmente esse resistor também ajuda ao desligamento, tá? E combate aí a corrente de fuga desse transistor. Então gente, isso aí são dois transistores que eu não sei se vocês conheciam esse transistor Ziclay, tá? Eu estou estudando bastante sobre ele porque eu estou desenvolvendo aqui um amplificadorzinho experimental, tá? Para conhecer, que eu não conheço, com par diferencial Ziclay, ok? O par diferencial Ziclay
e também o estágio de saída Ziclay, ok? Você observa que ele é bem diferente da configuração Darlington, tá? É bem diferente mesmo, tá, gente? Então é a forma de que você faz o acoplamento dessa forma aqui que vocês estão vendo aí. Ok, pessoal? Aqui não tem nada calculado, tá, gente? Isso aqui é só um esquema de demonstração. Outra particularidade, gente, do transistor Ziclay é esse tipo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. No transistor Darlington, normalmente você tem dois transistores de mesma polarização, tá? No caso, esse aqui é um Darlington PNP. Então é fácil dizer que esse Darlington é PNP. Assim como o NPN, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. Esse aqui é o PNP e aqui o NPN. Então é fácil você identificar a polarização desse transistor, tá? Seria PNP ou NPN. Esse aqui no caso é NPN porque a setinha está saindo para fora. Mas no caso dos transistores Ziclay é diferente, tá, gente? Vocês observam que o Ziclay ele tem dois tipos de transistores, um NPN e um PNP, mas o que determina a polarização desse transistor aqui é esse transistorzinho aqui pequenininho, tá? No caso é um transistor PNP, com a setinha para dentro. Então é por isso que esse transistor aqui é chamado de PNP. É uma particularidade desse tipo de transistor, tá? Devido ao tipo de ligação que é feita. Você observa aqui o NPN tem um transistor que a gente chama de transistor de saída. Ele tem a setinha para dentro de fazendo isso aí mesmo que vocês entenderam, dizendo que isso aqui é um transistor PNP, mas quando você configura dessa forma você tem a configuração NPN, que é uma característica desse transistor, tá, gente? É uma particularidade aí. Então aqui é a forma que você calcula o ganho do transistor Ziclay. E essa daqui é a fórmula que você calcula o ganho do transistor Darlington, tá? É um pouquinho diferente porque você soma também aqui a beta do Q2. Infelizmente aí, gente, eu não posso passar muita informação porque eu ainda estou estudando sobre determinados tópicos, mas uma coisa eu digo, o transistor Darlington ele consegue ter um pouquinho mais de ganho que o transistor Ziclay. Então essa é a parte de conhecimento desse transistor. Vamos dar uma analisada agora nele sendo empregado no amplificador, tá, gente? Eu vou explicar algumas coisas aqui do amplificador para vocês entenderem, que é a configuração do nosso par diferencial com o transistor Ziclay, que chama aí o par diferencial Ziclay. Então, gente, esse é um tipo de configuração que é existente muito na parte de pré-amplificadores, tá? Principalmente para microfones, que é uma saída que tem uma altíssima impedância, ok? Então o que acontece com esse tipo de configuração aqui, gente? Você tem que ter muito cuidado quando você for fazer esse tipo de projeto, porque senão você vai começar a ter problema de ruído térmico, ruído de emissora de rádio, enfim, isso vai comprometer bastante e desequilibrar esse par diferencial, ou seja, vai oscilar. Outro fator preponderante que a gente faz esse tipo de checagem é que a gente normalmente tem que limitar o funcionamento desse par diferencial, tá? Então normalmente a gente usa circuitos ceifadores, que não está incluso aqui, mas aí eu estou sugerindo. São circuitos ceifadores que mantêm dentro da região linear, mantendo um alto ganho de entrada. Também, por consequência, você tem um alto ganho no circuito feedback negativo, né? Feedback, o retorno para você fazer o controle
da corrente no par diferencial, ok? Então, essa é a forma que a gente utiliza, né? Você observa aqui que eu utilizei um amplificador com bootstrap. Ele faz esse tipo de acoplamento aqui, tá? Que na verdade você dá um avanço aqui nesse setor aí, no setor de pré-amplificação para os drives. Aqui é o circuito de bias. E vocês observam, gente, aqui a configuração de saída, que eu também utilizei os Viclay aí, para que você tenha uma característica diferente aí nesse amplificador. Então, pessoal, isso aqui é um amplificador que eu vou fazer a título de experimental, tá? Eu não vou divulgar muito ele, eu estou fazendo por estudo mesmo. Você vê que a gente não pode parar de estar sempre buscando conhecimento. E aqueles que tiver algum conhecimento e quiser dar uma força aí, tá, gente? Eu agradeço aí profundamente. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. E maiores detalhes eu vou falar em breve aí com vocês, tá? Aquele abraço, pessoal!